Olá pessoal, eu me chamo Márcio Maurício e desenvolvo em Python já há algum tempo. Ultimamente eu tenho desenvolvido bastante em Python e eu tive uma experiência muito boa no último projeto que eu fiz. Eu tive uma produtividade que eu nunca tinha alcançado em nenhuma outra linguagem. Também já trabalhei muito com PHP, na verdade eu venho do PHP, já desenvolvi projetos em Java, C Sharp e Go, e possivelmente alguma outra linguagem, né? Mas as que eu mais utilizei é PHP e Python, e ultimamente o Python ele tem demonstrado ser extremamente produtivo, e justamente por isso eu estou cada dia mais trazendo tudo que eu faço para cima do Python. Um dia desse, no grupo do WhatsApp, alguém perguntou se tinha alguma dica de boas práticas de programação, então decidi gravar esse vídeo. Já havia prometido gravar um curso, falei que iria começar do absoluto zero, ia gravando vídeo de vídeo em vídeo até se transformar em um curso. Porém, decidi gravar esse vídeo falando sobre boas práticas, porque já clareia um pouco na mente de quem está começando como fazer para fazer um bom código. E também porque as pessoas mais experientes vão ver o meu vídeo e vão fazer críticas e sugestões, e vai me permitir evoluir para quando eu estiver gravando os vídeos nesse nível de complexidade, eu já tenha melhorado, se isso que eu estou fazendo é alguma coisa errada, é uma prática que eu mesmo criei, e então você precisa de validar isso. Então, por isso eu decidi gravar esse vídeo. Esse sistema operacional aqui é derivado do Arch Linux, Antergos. Experimentei ele há pouco tempo, deve ter uns 2 dias, não tive tempo ainda, depois que eu terminei o último projeto, tive que resolver mais um negócio, instalei, deixei instalado e estou tendo uma experiência muito boa com ele. É a interface Gnome, e vou mostrar aqui para vocês por que eu uso ele. Eu tenho aqui uma janela do Sublime Text. Eu vou abrir uma outra janela, só para demonstrar. E agora você navega entre as duas abas com Alt Aspa. Ele navega só entre as janelas do mesmo aplicativo. Se eu tivesse 2 terminais aqui, eu poderia navegar. Nova janela. Poderia navegar entre os dois com Alt Aspa, ele navega só entre os dois. Eu acho isso muito interessante, um recurso que dá muita produtividade, porque se você dá Alt Aspa, ele navega entre os dois. Se você dá Alt Tab, ele pula para o Sublime. Se você dá Alt Aspa, ele navega entre os dois. Eu gosto muito desse recurso e uso a interface Gnome por esse recurso. Alguns outros sistemas podem ter. Se você conhecer algum outro sistema que tem esse recurso, posta aí nos comentários que eu vou experimentar. Todo sistema que faz isso, para mim, merece ser respeitado, né? Então vamos lá. Falando sobre produtividade, sobre boas práticas de programação, a característica que eu gostaria de frisar aqui nesse vídeo é a respeito da tipagem do Python. O Python tem uma tipagem forte, então o Python é uma linguagem fortemente tipada e tem uma tipagem dinâmica. Isso que eu vou falar aqui sobre Python, isso pode ser usado em qualquer linguagem, inclusive em linguagens que não são de tipagem dinâmicas. Porém, ele se torna mais necessário no Python e outras linguagens como Go ou PHP, que não tem uma tipagem estática, né? Como eu diria, onde você cria variável, se você não criar ela não existe. No Python você não cria variável, você simplesmente atribui um valor a ela e a própria sintaxe vai dizer qual é o tipo. E ela é uma linguagem fortemente tipada porque dentro desse valor ele já tem caracterizado o tipo. Então vamos pôr a mão na massa, né? Vou criar uma funçãozinha básica. Aliás, esse primeiro arquivo que eu estou criando aqui, eu vou usar ele para importar. Tomar cuidado para não deixar muito complexo. E
eu vou usar ele apenas para importar. Essa aqui, por que eu estou fazendo isso? Para validar se essa é uma prática realmente legal. Eu gosto muito de quando eu estou desenvolvendo, que eu vou importar um determinado módulo, eu não digitar muito o caminho para importar. Então, eu crio normalmente um arquivo aqui, vou chamar ele de teste.py. Aliás, eu vou criar um módulo aqui dentro dessa pasta teste. Vou colocar tst, um módulo básico. Vou criar aqui dentro esse módulo. Isso aqui é para testar, né? Beleza. Aqui, isso aqui eu apago. E dentro, esse arquivo aqui eu vou excluir ele. Delete. Aqui eu vou criar dentro da pasta principal, eu vou criar um outro arquivo. Que vai ser o que eu vou testar, teste.py. E eu quero importar dentro dessa pasta aqui um módulo. Então, qual a prática que eu costumo fazer sempre? Novo arquivo. Vou colocar alô. Uma função chamada alô. Alô. Ctrl S ele vai instalar só para poder salvar. Faz. Esse é uma função, né? Ele vai passar, vou passar uma variável aqui, então vou colocar uma variável e print. Se você estiver programando em Python 2, você pode dar o print diferente naquele formato, mas eu não aconselho print var, porque no Python 3 ele já não suporta isso. Então, print var, criei essa função e como eu sempre faço, ó, esse arquivo que eu posso apagar ele está no lugar errado, não vai dar para testar o que eu gostaria de testar. Então aqui eu tenho um método, na verdade eu tenho aqui um módulo, porque esse arquivo aqui é um módulo, e aqui dentro do arquivo init, você pode colocar, as pessoas costumam fazer assim, e colocar um array aqui, uma lista com o módulo alô, por exemplo. Só que quando você importar por esse método, você vai ter que, se você dá um import all, essa é a ideia, né? Se você dá um import all, quando você for atribuir a função, você vai dar um import all e vai ter que colocar o caminho do módulo, que é alô, né? E o nome da função, então seria alô.alô. Eu, para mim poder desviar disso e poder ter acesso direto, normalmente eu faço assim, olha. From alô, import alô. Isso, e nesse caso aqui, isso aqui é um módulo, vou criar um novo arquivo aqui dentro do principal, que é o arquivo que vai chamar, né? Novo arquivo, e vou chamar ele de teste.py. E aqui, reparem bem como fica simples para mim importar um método, um módulo a partir deste princípio. Aqui eu simplesmente digito from tst import alô. Caso contrário, eu teria que fazer assim, olha só, import alô. Ou então fazer assim, e na hora de chamar a função, eu iria fazer assim, alô.alô. E então, como eu quero importar direto, eu venho aqui dentro do init, importo a variável aqui para dentro e depois, como o init ele é o arquivo principal dessa pasta, ele importa e exporta.
nesse caso, né? Então eu posso colocar vários outros métodos aqui e lá eu posso dar poderia ser assim, só um exemplo. E aqui eu posso dar import all. Como teste tem import all, estaria vindo tudo. Eu vou deixar dessa forma. E vamos testar esse alô aqui. Alô mundo. Alô mundo. Agora é a hora da verdade. E no terminal eu vou navegar em aqui está em documentos, teste. E agora vou fazer um outro testezinho aqui para a galera que está começando já ir se acostumando. Eu vou chamar esse arquivo teste. Não vou fazer isso agora não. Isso é mais complexo. Eu teria que colocar um cabeçalho aqui. Então eu vou chamar só simplesmente assim, Python teste. Ele já deu um erro, não achou o módulo. Então eu vou pausar aqui, vou descobrir onde eu digitei errado para não ficar um vídeo muito longo. E já eu retorno. Só um minuto. Bom galera, só para poder explicar para o arquivo que ele está no buscar a partir dele, depois eu falo um pouco a respeito disso. Eu coloquei aqui o ponto significa dentro do diretório onde ele mesmo está. Se eu quisesse assim, seria uma pasta atrás, um diretório atrás, né? É como se fosse aquele ponto barra, porém isso aqui vai resolver. Vou voltar aqui. Bom, beleza. Nosso script já está executando, né? Essa daí é uma parte. A principal parte agora eu gostaria de falar é o seguinte: uma regra que eu uso, uma prática minha. Nunca utilize else se não for realmente muito necessário. Então você tem o if e o else, só que o else você tem que tentar evitar ele ao máximo. É isso que eu faço para tornar os meus scripts mais curtos, mais fáceis de ler, né? Então, como que você faz para fazer isso? Então, lembrando como eu havia falado, o Python é uma linguagem de tipagem dinâmica e fortemente tipada. Então, se você for fazer um for em um objeto do tipo dicionário, né, um dict, essa variável estiver vazia, você não vai conseguir varrer. Então, como a Python é uma linguagem tipada, antes de você fazer o seguinte, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos dizer que a variável bool fosse uma lista. Essa variável var fosse uma lista. Ela chegasse um valor. Então, eu vou verificar se essa variável existe. Vou fazer um exemplozinho aqui. Inclusive, vou usar o idle para poder explicar isso. Python. Isso é uma coisa interessante do Python, que enquanto você está programando lá, você quer executar só um pedaçozinho do código, você vem para cá, né? Então, voltando aqui, a variável, eu quero verificar se uma variável existe. Olha só que interessante. A igual a vazio. Não tem texto nenhum. Se eu dou aqui um bool, o bool é um boolean, para quem não conhece, que verifica se a variável converte para booleano, né? Então, se o A é vazio, ele retorna false. Eu vou apagar o A, vou retornar mais aqui. Vou colocar, eu errei aqui sem querer no início e vou aceitar isso aqui, só para poder fazer o teste. Bool agora retornou true. Então, um dicionário, pode reparar que eu estou declarando a mesma variável, entendeu? O A agora ele é um dicionário vazio. Então eu dou um bool A, ele responde false. E agora eu faço A igual a um dicionário, a mesma variável que antes era um texto, ela pode ser um número. Vou botar assim, teste, ABC. Se eu vim aqui dizer e fazer, isso aí só para a galera que está começando já ir, get
teste, não faz diferença se aspas simples ou duplo, ou e retorna ABC. E se eu der um bool A, ele retorna true. Agora olha só que interessante, eu vou retornar aqui só para mostrar para vocês. O teste vazio, né? Teste vazio. Se eu der um bool aqui, ele retorna true. Então, vocês estão entendendo. Se tiver um index, não interessa se houver uma chave lá dentro, o dicionário é considerado válido. E se eu fizer aqui A igual a 0, eu dou um bool A. E se eu fizer A igual a 1, eu dou um bool, ele retorna true. Então, eu posso fazer assim, ó, if bool A, dois pontos, para fechar o if, né? Um tab, agora um print A é válido. Dou um enter para poder fechar. Ele imprime isso. Então, essa estrutura aqui eu uso ela muito, if bool. E tento evitar de usar ela quando é desnecessário. Isso que a gente vai mostrar agora. Então, vamos dizer que esse A aqui, inclusive, eu vou até passar aqui como parâmetro um dicionário vazio. Print var. Agora vou dar um Ctrl D para sair e vou dar um Python. Ele imprimiu o dicionário vazio que eu estou passando como argumento. Mas vamos dizer que eu esperava que esse dicionário aqui fosse eu esperava que esse dicionário aqui fosse um objeto grande de valor, um JSON, alguma coisa assim. Eu sempre faço, quando você passa uma variável, outra coisa interessante aqui para mim mostrar para vocês. Python. E se eu fizer aqui, ó, A igual a none. O none seria o null, né? Print none. O none, pode reparar que ele não está com um aspa, é a mesma coisa que se fosse em JavaScript eu iria dizer assim, A igual a null. Entendeu? No Python ele é none. E é a letra maiúscula. E pode reparar também que o false no Python, isso para a galera que está começando, né? O false também é assim. Enfim, vou dar um Ctrl D aqui e vou voltar para cá e falar sobre o que eu estava falando. Então, como você está recebendo essa variável var passada como parâmetro, você não sabe se essa variável vai vir como um valor booleano, né? Eu normalmente faço da seguinte forma. Se não vir uma variável, se essa variável for nula, para que não dê erro ao script, eu verifico essa variável. Mas primeiro, se a intenção aqui é não usar o else, eu vou fazer o seguinte, eu não vou chamar ela de var aqui dentro do meu script. Os dados que eu recebo eu não chamo de var. Eu crio uma variável nova chamada lista, por exemplo, igual a vazio. Criei uma lista vazia. E agora eu faço o seguinte. If bool var. Aí, como se trata de na verdade, eu vou colocar um dicionário aqui, só para não confundir vocês, porque a lista, ela seria outra coisa. Dict. If var for positivo, for bool, aí eu geralmente faço o seguinte, olha, dict.update, eu estou misturando essas duas variáveis. Var. Então, aqui embaixo eu já vou poder fazer um for e in, como é um dicionário, tem chave valor, for, vou dar key value in dict.itens. Dois pontos, print. Você não pode deixar no Python essa parte aqui de baixo vazia de código, ou você faz isso aqui, ó.
ou então você dá um print key. Então agora eu vou passar uma variável lá. A ideia é o seguinte: você se certificar que essa variável aqui é um dicionário. Se caso tiver os dados, você coloca o valor nela, você não vai ter else aqui. Se essa variável você já tivesse certeza que ela fosse um dicionário, você não precisaria do if. Porque se você varrer um dicionário vazio, só simplesmente não vai entrar dentro do for, né? Então isso aqui já é uma outra linha. Se você já tem uma variável dentro do seu código e você tem certeza que ela vai ser sempre um dicionário, você não precisa fazer mais verificação e fazer seu código ficar maior. Então agora vamos lá mudar alguma coisa e passar um valor aqui. Eu vou colocar aqui teste igual a ABC. Vamos lá testar. Vamos ver se ele vai dar erro de sintaxe. Não deu erro de sintaxe. Esse teste aqui, então vamos fazer uma coisa aqui, porque não deu para vocês capturar direito. Teste A. E aqui, eu vou colocar aqui teste B igual a DEF. Olha lá, ó, teste A. Por quê? Porque ele está fazendo for aqui, olha. E então eu vou fazer o seguinte, só para a gente clarear isso mais. Olha lá, ó. Normalmente, esse dicionário aqui eu costumo fazer assim também, olha. Isso aqui você pode fazer o seguinte, em vez de colocar uma variável aqui, você pode colocar uma outra lista. Dois pontos igual a zero, só para a gente fazer o teste aqui. Então, como a gente pode ver, a variável teste A vou fazer aqui só para vou colocar assim, só para vocês entenderem, né? A variável teste A igual a ABC, a variável teste B igual a 1, 2 pontos, 1 igual a 0, igual a um dicionário. Então, pessoal, boa prática de programação, uma regra básica. Essa seria uma dica minha que eu criei. Fazer o possível para evitar usar o else. Você poderia fazer o seguinte, olha. Esse dicionário aqui, você não usa ele. Então, você ia fazer isso. Else. Funcionaria da mesma forma, só que deixa o código um pouco mais confuso, mais longo, né? Não tem necessidade disso. Então o interessante é você fazer isso aqui. E essa é uma prática uma boa prática de programação. A segunda prática de programação que eu considero é o seguinte: se você receber uma variável vazia, ele não tem que fazer esse for aqui, correto? Se essa variável veio vazia. Então, eu verifico negativo e retorno logo de imediato. Então eu vou dizer assim, if not bool. Tá? Aí eu venho aqui, returne false. Então ele não vai fazer esse restante aqui. Então nesse caso o que acontece? Eu vi uma vez uma frase em um grupo. A frase era um pouco agressiva, não concordo com a agressividade dela, mas ela faz a gente pensar. A frase dizia o seguinte: se você está dentro do terceiro if aninhado, está na hora de você pensar em mudar de profissão. Eu diria que está na hora de você pensar em fazer isso que eu estou falando aqui. Você verifica essa variável, você vai fazer todas as verificações verificando o que não pode, você tem que achar tudo que não pode acontecer. E quando você encontra, você retorna. Porque nesse caso aqui, ó, o que acontece? Você vai retornar aqui, essa parte do código não vai ser nem acessada. Você já liberou o sistema de não processar isso aqui, de não passar por isso aqui, né?
e você não vai ter que ficar entrando dentro de fora aninhado. A ideia é sempre trabalhar o máximo próximo da primeira linha, entendeu? E a ideia é sempre criar uma variável vazia e não usar o else. Essa seria uma dica que eu uso, que deixa o meu script muito mais curto e me adiciona muita produtividade nos meus projetos. Entendeu? Porque esse código aqui é muito fácil para você dar manutenção, ele se torna muito simples e não tem muita coisa que você pensar, entende? Então fica aí essa dica, gostaria que vocês assistissem e que comentassem. Eu acredito que não fiz nenhum teste a respeito do áudio, não sei a qualidade desse áudio que eu estou falando aqui. Antes de eu postar no YouTube, eu vou dar uma verificada, ver se eu removo se houver ficado algum ruído, aumento o volume. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo screencast, onde eu vou falar sobre o iniciozinho, fundamento, declaração de variáveis, de uma forma mais explícita e mais para os iniciantes mesmo. Então, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.